Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje neste Soundbite, o advogado António Garcia Pereira quer que o Ministério Público ilegalize o Chega. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Viva. Vamos ouvir então o advogado António Garcia Pereira em entrevista à SIC Notícias. A defesa dos três Salazares, os insultos contínuos à comunidade cigana e aos imigrantes, portanto a criação de um ambiente de discriminação e de incitamento permanente ao ódio, à violência. Helena Pereira, começo por ti. Esta não é a primeira tentativa de ilegalizar o Chega. O que é certo é que se calhar já vem tarde isto, porque o discurso racista do Chega não é de agora, Helena Pereira. E o que te pergunto é se há mesmo razões para uma queixa deste género e para se pensar numa legalização do Chega, ou se neste momento seria criar um caos político e não faz qualquer sentido. São várias perguntas. Eu acho que faz sentido a queixa de Garcia Pereira. E acho que não vem tarde, porque agora o facto de se falar disso fez com que eu tenha ido recordar que já existem vários processos, várias queixas semelhantes entregues por várias pessoas. O que é feito dessas queixas? Porque desde 2021, por exemplo, que nós nos lembramos que Ana Gomes entregou uma queixa com pressupostos muito semelhantes ao Ministério Público, e também há várias instâncias da União Europeia. Na sequência disso, a advogada Carme Afonso também juntou, era a Carme Afonso e Madalena Vaz Silva, juntaram também vários argumentos semelhantes para que fosse investigado, e nós estamos em 2025. Eu não me lembro o que é que aconteceu a isso. Nós tivemos logo, quando foi a Constituição do Chega, aquela polémica sobre as assinaturas falsas. A falsificação de assinaturas. Entretanto, o Ministério Público investigou e ao fim de 2 anos arquivou, considerando que não houve indícios de que houvesse ali alguma prática ilegal. Agora, isso demorou 2 anos. Já passaram 4. Por que razão é que o Ministério Público ainda não conseguiu produzir algum pensamento sobre esta matéria? Acho muito estranho e, portanto, quem vem tarde aqui é o Ministério Público. Eu, sinceramente, não percebo porque é que demora tanto tempo para averiguar estas questões, e era bom saber se, afinal, o que é que a Justiça entende sobre o que o Chega anda a fazer. Porque, mas há razões para... Sim, porque o que diz a lei é que podem ser ilegalizados, proibidos, partidos que perfilham uma ideologia fascista e racista também. Com base em quê? Com base no programa. O programa, julgo que eles não têm não está escrita a forma como é depois verbalizado estas questões, mas não é só nos estatutos, também nos manifestos, nos comunicados. Eu estou a ler a lei, nos manifestos, comunicados e nas declarações dos seus dirigentes ou responsáveis pela sua atuação. E, portanto, realmente isto é muito abrangente e, portanto, era bom que de uma vez por todas, é uma pena que nós, ao fim destes anos todos, ainda estejamos a discutir se afinal deve ser proibido ou não. Claro que ao fim destes anos todos, falar sobre isto e proibir-se poderá ter impactos muito grandes, porque temos um partido que está assentado, que foi eleito, há 60 deputados que foram eleitos democraticamente. E que, para além disso, se poderia vitimizar caso Exatamente. fosse extinto, e, portanto, é pena que isto tenha demorado tanto tempo. Não percebo o que é que a Justiça anda a fazer neste caso. Ana Sá Lopes, não só... A questão não é só se há razões, a questão é se... Havendo razões, se neste momento a ilegalizar o Chega não seria criar um problema ainda maior? Sim, ilegalizar o Chega neste momento poderia facilitar que nas próximas eleições legislativas um partido irmão que se pudesse criar logo a seguir, com a liderança de André Ventura, viesse a ter um resultado brutal nas legislativas. Portanto, eu acho que legalizar o Chega neste momento era fazer campanha contra outro partido de extrema-direita.
ou de direita populista radical, se preferirem. Porque é muito fácil criar um partido, é muito fácil, é a coisa mais fácil do mundo, é mais fácil do que criar uma lista de independentes. Sim. Exatamente, portanto, Ventura, se o Chega fosse legalizado, fazia um partido ao lado, com a mesma, com os mesmos conceitos, com a mesma, que não são muito diferentes dos de Giorgia Meloni em Itália, que é a grande amiga da Ursula von der Leyen neste momento, e de outros partidos de extrema-direita que já governaram países da Europa. Estamos a falar, ou governam ainda, como Orbán. A questão do racismo, que me parece mais do que o fascismo, é o racismo que está aqui em causa, porque em termos de definição de fascismo, enfim, a definição é complexa. O racismo é nas declarações de Ventura, é nos cartazes, não só de Ventura, as declarações daquela bancada parlamentar. Ainda ontem voltaram a dizer à deputada Eva Cruzeiro do PS, vai para a tua terra. Portanto, todo este arsenal racista não é depois transmitido nos papéis, não é? Como diz a Helena, nos programas, nisso não está lá os vai para a tua terra todos, não é? Nem está lá, portanto, isto é uma coisa, é muito complexo esta ideia de, ou melhor, que traz-nos questões muito complexas a ideia de ilegalizar o Chega, e do ponto de vista de estratégia política, para os tempos negros que estamos a viver, e que não somos únicos na Europa, não é? Da Inglaterra, temos vários exemplos de países que foram governados ou tiveram na oposição partidos com estas características. Não sei se legalizar não é facilitar a sua ascensão, mesmo por outro nome, mesmo que o Ministério Público decidisse ilegalizar, que não é nada claro que a opção fosse essa. Aliás, a Helena mostrou como essas queixas todas que foram apresentadas ao longo dos anos, o resultado foi 0 até agora. Também não houve nem sim nem não houve resposta. Deve estar em investigação lá nos calabouços do Ministério Público, calabouços entre aspas, lá nos confins e nos sótãos e nas caves do Ministério Público. Mas acho que sim, acho que era um grande risco a legalização do Chega do ponto de vista da vitimização de André Ventura e dos outros militantes, e acho que iria, inclusive, se é possível piorar, e acho que iria piorar ainda o discurso xenófobo e racista. Nós estamos num momento muito, muito, muito difícil da nossa história, inclusive da nossa história europeia, talvez tenhamos sido os últimos enquanto país a chegar a isto, a ver-nos confrontados com isto, mas a própria Alemanha, que tem uma lei, uma Constituição muito apertada, por causa obviamente de ter vivido o nazismo contra estes partidos, não consegue legalizar a AfD. E na AfD há sempre um tipo que de vez em quando tem saudades de Hitler. Depois, enfim, é capaz de ser demitido lá do cargo em que tem, mas isto é uma grande ameaça existencial à Europa que estamos a viver e para a qual não estamos a saber responder, e estamos a falar da Europa enquanto isto é continental, não é um fenómeno exclusivamente português. Estamos a levar com ele pela primeira vez, porque os outros partidos de extrema-direita, mesmo a seguir ao 25 de Abril, havia partidos de extrema-direita, o Partido Democrata Cristão, que chamava-se PDC, era o nome, havia os MIR, havia não sei o quê, que nunca se implantaram, nunca foram legalizados, nunca... Houve ali várias tentativas que nunca vingaram, ficou sempre o CDS. Mas os tempos são outros. Os tempos são outros e cá estaremos para ver o que é que diz o Ministério Público sobre esta questão. Um beijinho, até amanhã. Até amanhã, um beijinho. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.